Olha só, o mercado imobiliário é um mercado que ele não para nunca. Todos os dias tem alguém vendendo, tem alguém comprando, tem alguém alugando um imóvel. Então, assim, em relação à oportunidade e que momento que você entra na carreira, isso é realmente uma escolha sua. Por quê? Porque você sempre terá grandes oportunidades, desde que você saiba como trabalhar. Bem-vindos à nossa live Comissão 6D, nosso quadro que nós temos de segunda e quinta-feira, meio-dia e 47. Nós tratamos de estratégias negociais, estratégias jurídicas que fazem aí na jornada de vocês a faturar 6 dígitos em comissões por ano, né? Então, ou seja, né, no mínimo R$100.000 todos os anos. Então, nós trazemos todas essas, conversamos muito aqui sobre essas estratégias, tanto da parte jurídica, que faz parte do meu método, quanto da parte negocial, técnica, que envolve toda aquela parte que o corretor de imóveis precisa saber, conhecer, para que de fato consiga, dentro da sua jornada da profissão, atingir esse comissionamento que é o sonho de muita gente, né? Muita gente quer muito conquistar esse nível de comissionamento para conquistar questões materiais, para ter uma vida mais tranquila, enfim, para conseguir fazer várias coisas, né? Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Vamos chamar o pessoal aí para o aviãozinho, dá uma curtida aqui, manda um like, né? O coraçãozinho para o pessoal vir mais para a live e engajar aqui comigo e com todo mundo que está aqui no ao vivo hoje, tá bom? Nós estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook também. E muito obrigada por estarem aqui e parabéns por quem decidiu estar aqui comigo hoje. Bom, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carol Tinelli e hoje nós vamos falar de um tema que eu recebo bastante dúvida, porque aqui na imobiliária principalmente, e não é só aqui, tá? O pessoal que participa dos meus eventos, o pessoal que me segue aqui, sempre manda, boa tarde, Fernando, boa tarde, pessoal, que me segue, que me manda mensagem, sempre fala assim, Carol, tô começando, como que eu começo, o que que eu faço, o que que eu não faço, como que eu crio autoridade? Então, tem inúmeras perguntas voltadas para isso, de como começar na profissão, o que que fazer primeiro, qual que é por que essa necessidade de saber isso, né? O que que será que acontece por trás dessa pergunta, qual é a dúvida por trás disso. E assim, o que eu queria comentar com vocês, uma premissa muito básica. E eu vou falar isso, para alguns aqui pode até parecer muito óbvio. Falar assim, nossa, ela tá falando um negócio que eu já sei. Mas tem algumas pessoas que não sabem. Então, para a gente poder ter esse alinhamento, esse alinhamento mesmo de consciência, o que eu queria falar para vocês, para quem está aqui e ainda não é agente imobiliário, que não é corretor de imóveis, corretora, que quer entrar nessa esfera aí, nesse mercado imobiliário que é tão promissor, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje. O que eu falo? Vocês têm que fazer o técnico em transações imobiliárias. Parece óbvio, né? Mas eu recebo muita dúvida em relação a isso. Aqui na imobiliária, então, algumas pessoas não sabem que precisam desse curso para se tornar corretor. Então, tem que ter um mínimo aí de ensino médio para conseguir fazer esse técnico em transações imobiliárias, que é um curso específico, autorizado pelo Cresce, né, dos estados, para gerar vamos dizer assim, um início de conhecimento para o corretor, para ele saber, num panorama bem geral, o que ele tem que conhecer, o que ele precisa conhecer para, de fato, ser um corretor e começar a se desenvolver na carreira, tá? Então, o primeiro passo é isso, ter o ensino médio, fazer o TTI, e um ponto-chave importantíssimo que eu falo, que eu acho de extrema relevância, importância e tudo mais, é a pessoa gostar de trabalhar com pessoas, de ter relacionamentos com pessoas. Aquelas pessoas que não gostam, porque tem gente que não gosta, tem gente que prefere, eu conheço pessoas que preferem trabalhar atrás de máquinas, de computadores, porque não gosta de trabalhar com relacionamento.
com pessoas. Então, se você se decidir por ser corretor ou corretora de imóveis, vocês têm que saber que é uma premissa muito básica gostar de falar com pessoas, de gostar de fazer relacionamento com outras pessoas. Então, por onde começar? Tendo essas noções, né? Tendo a ideia de que tem que ter um ensino médio básico, que tem que ter a parte do técnico em transações imobiliárias e, pessoalmente falando, gostar de trabalhar com pessoas. Se olhar para dentro e falar, é disso que eu gosto? É isso que eu vou aguentar fazer por muito tempo, porque demanda tempo para crescimento da carreira, né? Não é uma coisa rápida. E se engana quem acha que isso é rápido. Não é. Demanda algum tempo, mas é totalmente possível atingir 6 dígitos de comissões em comissões por ano, ou seja, no mínimo 100 mil reais. Temos vários casos conhecidos que fazem esse número ou mais, né? Tem caso aqui na minha agência mesmo que fatura mais de 100 mil, 200 mil reais, então, todos os anos. Então, mas é uma busca, é um constante aprendizado, tá? É um constante aprendizado, então precisa conhecer tudo isso. E aí eu falo assim, qual que é o maior benefício de ser corretor de imóveis, né? Bom, a corretagem imobiliária, ela é... Boa tarde, Rosa, Alessandro, Leandro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Romário tá aí também. Que legal, que legal. Parabéns por estarem participando aqui comigo. Então, vamos lá. O maior benefício de ser corretor de imóveis. Bom, o mercado imobiliário é um mercado que é extremamente amplo. E eu já coloquei aqui, em outra oportunidade, que o corretor de imóveis tem 10 possibilidades de ganho de comissão. Então, qual que é o benefício dessa profissão? Essa profissão ela abrange muita coisa. Traz grandes possibilidades de ganho, traz possibilidades de resolver conflitos, traz possibilidades de você, boa tarde, conhecer o mercado e se tornar um profissional de muito sucesso, porque é uma carreira muito ampla que a gente consegue englobar várias coisas. A mais comum, vamos dizer assim, né? As mais comuns são o quê? Venda de imóveis, locações. Então, o corretor que já sabe que entra para fazer essas duas rotinas, esses dois tipos de serviço, essas duas prestações de serviço, ele vai começar a aprender muita coisa e ao longo do processo dele, ele pode também acrescentar essas outras situações que, se você entrar na tabela do Cresce, você vai conseguir entender, inclusive, por quanto que você consegue cobrar em cada uma dessas prestações de serviço, como que você cobra, qual é o valor dos seus honorários, e você pode trabalhar em cima disso para faturar ainda mais. Então, isso tudo, qual que é o benefício? Tem várias opções de prestação de serviço, não é apenas uma, ou duas, ou três, tem várias opções, tá? Venda e compra, locação, tem a parte de avaliação imobiliária, tem a parte de perícia, né, de imóveis. Então, assim, tem várias coisas. Só que tudo é uma construção. Às vezes a pessoa não vai conseguir já entrar no mercado querendo fazer tudo isso. Por quê? Porque demanda prática, demanda experiência e muitas vezes o início você tem que focar mesmo em venda e locação ou só locação. Tem gente que gosta de fazer só locação, tem gente que gosta de fazer venda e locação ou só venda. Então, aí é uma questão de escolha, de verificação de oportunidades, né? Se você está precisando de dinheiro e viu na profissão essa oportunidade de ganhos altos que existe, só que você tem que batalhar, você tem que lutar por isso, você tem que trabalhar muito para conseguir altos ganhos, sim, porque nada é fácil, tudo é difícil e tem que ser conquistado, né? E você tem que ter toda uma orientação por trás para que consiga fazer e crescer aí na sua carreira. Mas é um benefício muito grande, por quê? Porque qual que é melhor? Você pode me falar assim, cara, mas qual que é o melhor momento para eu me decidir, por exemplo, de ser corretor de imóveis? Qual que é o melhor momento para eu escolher isso? Olha só, o mercado imobiliário é um mercado que ele não para nunca. Todos os dias tem alguém vendendo, tem alguém comprando, tem alguém alugando um imóvel. Então, assim, em relação à oportunidade e que momento que você entra na carreira, isso é realmente uma escolha sua. Por quê? Porque você sempre terá grandes oportunidades, desde que você saiba como trabalhar. Você precisa ter metodologia, você precisa conhecer o mercado, não só
o mercado da sua região, ali do seu bairro, você tem que entender a sua cidade, você tem que entender o mercado de imóveis como um todo, a nível estadual, a nível nacional, até mesmo a nível internacional, porque tem muitos reflexos, né, vindos de fontes externas, vamos dizer assim, que pode melhorar ou piorar em determinadas épocas algumas questões, mas o fato é que eu estive semana passada numa convenção nacional, que é da rede da qual eu faço parte, que é a Remax, e nós tivemos palestras de profissionais da Remax Internacional que vieram e tivemos palestras, por exemplo, de corretores argentinos, e nós sabemos que a Argentina está numa crise há muito tempo já, e lá eles não têm crédito facilitado como nós temos aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Então pensa comigo, e eles estão bombando no mundo inteiro, eles são assim, tipo os melhores, um dos melhores, mesmo sem ter crédito. Então, muitas vezes o brasileiro, como um todo, não quero generalizar porque não é todo mundo, lógico, a gente não pode, mas assim, só para vocês entenderem, a gente tem crédito aqui no mercado, a gente tem crédito de certa forma facilitado, com juros que tá, tudo bem, não são juros super baixos, mas são juros que de um modo geral todo mundo tem algum tipo de acesso, consegue entrar no financiamento e tudo mais, ou pelo menos, né, quase todo mundo consegue essa possibilidade. E nós estamos engatinhando aqui no mercado imobiliário para atingir, nós já somos os que mais vendem no país, né? Nós somos a rede que mais vende. E o que acontece? Às vezes a gente arruma algumas desculpas para não entrar no mercado, porque o mercado brasileiro tá ruim, porque eu não consigo vender, porque na minha cidade não funciona, porque isso, porque aquilo, tem um monte de coisa que a gente fica se falando e não começa a fazer o que a gente precisa fazer. Então eu falo assim, qual que é o melhor momento para você entrar no mercado imobiliário, para você ser corretor de imóveis? É agora, é nesse exato momento. É isso que você decidiu para sua vida? Você fez o TTI, ou você vai iniciar o TTI, ou por exemplo, você já terminou, mas aí você tá lá que você não sabe se você tira o Cresce ou não, e eu vou falar para vocês. Tirem, se é o desejo de vocês. Vocês gostam de trabalhar com pessoas? Vão fazer a corretagem imobiliária. Por quê? Porque é uma oportunidade de ganhos altíssimos, de possibilidade de ganhos que vocês só vocês mesmos se param para ganhar. Porque se vocês não se pararem, se vocês não se podarem, se vocês não se boicotarem, é certo que vocês terão. Deixa eu ver aqui que meu YouTube caiu aqui, mas. Aí, voltou. Então, assim, obrigada, Andréia, obrigada. Então, assim, gente, a gente tem que entender que o mercado não para, a gente tem que entender que nós aqui no Brasil temos um potencial gigante, nós temos o tamanho de um continente, nós somos enormes em território, nós temos. Olha só, eu falo que como oportunidade de ganho, né? Uma oportunidade de ganho. Eu sempre falo que a parte de regularização imobiliária é uma oportunidade a mais para o corretor de imóveis naquilo que não tem um reflexo para que um advogado imobiliarista entre, ou de repente ele pode fazer uma parceria com um advogado para fazer esse trabalho e aumentar os seus ganhos em comissões. Eu conheço corretores que fazem isso e ganham até 8% de comissionamento porque conseguem regularizar imóveis, tá? Ou sozinho, porque aprendeu, ou no fato fez parceria com algum advogado e todo mundo tem possibilidade de fazer isso, porque todo mundo conhece um advogado, só que vocês têm que ter um advogado aí parceiro que seja imobiliarista. Então são pessoas que buscam os seus 6 dígitos de comissão por ano, são pessoas que buscam os seus mínimos 100 mil reais todos os anos em comissão, vendendo e alugando imóveis, tá? E aí, vejam isso como uma oportunidade de trabalho, tá? E, assim, dentro desse benefício mercadológico aí que a gente tem de uma amplitude de território, a gente tem muitos imóveis irregulares, nós temos, sei lá, se eu for falar aqui para vocês, eu acho que mais de 70 milhões de imóveis irregulares no país tem facilmente.
Então, nós temos muitas oportunidades para quem trabalha no mercado imobiliário de ganhar mais comissão, também trabalhando em regularização. Então, é uma oportunidade, é um benefício. E com isso, nós vamos fazer o quê? Atingindo 100 mil reais em comissões todos os anos, no mínimo, o que que acontece? Você consegue conquistar o que na sua vida? Você tem as suas conquistas pessoais, vocês têm as suas conquistas profissionais, vocês têm as conquistas materiais, porque quando eu falo profissional ou pessoal, podem ser reconhecimentos, premiações que vocês podem aí almejar e galgar para conseguir e tudo mais. Mas vocês podem conseguir várias conquistas materiais que vocês querem, vocês podem conquistar a casa de vocês, ir para um apartamento, uma casa maior, dar conforto para sua família, ter um carro melhor que você queira, que você sonha, que você deseja, dar uma melhor educação para o seu filho, para sua filha, ter melhor condição de saúde, para você pagar um convênio médico melhor, ou para você pagar um médico particular, para você tratar da sua saúde, para você ter tempo para você mesmo, porque você vai conseguir atingir grandes resultados e vai conseguir atingir todos os seus objetivos e sonhos. E aí eu falo assim para vocês, como que eu faço na prática, né? Como que a gente faz na prática, de fato, para responder a pergunta do início que eu falei, por onde que eu começo? Por onde que eu começo, tá? Então deixa eu só ver umas perguntinhas aqui que o pessoal fez. O que você acha do negócio fechado com uma pessoa e de repente mudar de ideia? Quando você tem uma proposta assinada numa negociação imobiliária, se a proposta estiver mal feita, as partes vão se desvincular naquele momento e não vai ter prejuízo para ninguém. Só que uma proposta bem feita, que a gente inclusive ensina lá no curso, né, do corretor independente, propostas bem feitas vinculam as partes, logo se uma pessoa fechar e de repente ela mudar de ideia, pura e simplesmente porque ela mudou de ideia, sem entrar nos requisitos previstos na proposta, ali nas premissas mínimas de desfazimento daquela proposta, então ela vai ter que pagar multa, ela tem que indenizar a outra parte pela mudança de ideia, porque não é assim que funciona a coisa, né? A gente tem documento justamente para garantir o negócio, porque senão fica muito fácil para as pessoas, quero mudar de ideia, mudei, pronto, acabou, tá? Aline Amaral, esses leads frios que a imobiliária passa, como captar os nossos? Então, aí vai depender muito de onde você trabalha, né, da imobiliária que você trabalha. Mas o que eu considero lead frio? O que eu considero lead frio? Pessoas que já estão há mais de 15 dias sem falar. Quando o lead entra na imobiliária, ele não é um lead frio. O lead que entra na imobiliária é um lead quente, porque ele veio através de um imóvel, ele veio com a intenção já de compra ou de locação. Então eu não considero essa pessoa como um lead frio, eu considero um lead quente, e aí a gente tem que correr trabalhar em cima dessa pessoa. Que se você não tem um produto para oferecer, ou se aquele produto que você tinha, que a pessoa entrou por aquele lead, por aquele imóvel, ela não gostou daquele imóvel, o que você tem que fazer? Você tem que dar N opções para ela. Seja as suas opções, ou seja opções de parceiros. Prezem pela parceria, porque às vezes você consegue vender rápido, porque comprador nenhum vai ficar esperando você procurar um monte de imóveis, a não ser que ele tenha fechado com você uma exclusividade na compra, porque pode acontecer, a gente ensina isso também no nosso curso, pode acontecer do comprador fechar exclusividade na compra, tanto na venda como na compra eu ensino as duas práticas. Mas é totalmente possível. Então, assim, chegou um lead, agarra essa pessoa com unhas e dentes, vai pra cima e acha um negócio com essa pessoa. Ela é uma pessoa quente, tá? Aí passou um tempo, se não você não encontrou nada, essa pessoa começou, aí ela começa a esfriar. Então eu penso que é totalmente o inverso. Agora, para você captar o seu, você vai ter que trabalhar marketing pessoal, marketing em rede social, panfleto, você tem que fazer impulsionamento em tráfego pago, tem uma série de ações que são possíveis de serem feitas para você captar os seus leads, tá? Carol, podemos falar qualquer dia sobre convenção de condomínio? Sim, Leandro, podemos falar com toda certeza. Vamos colocar na lista para a gente conversar e falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui na nossa live. Então, como que a gente faz para começar na carreira? Carol, não sei por onde que eu começo, o que que eu faço? Ó, tô aqui perdida, não sei o que que eu faço, então o que que eu oriento?
Antes de qualquer coisa, você já. Vamos imaginar que neste momento você já fez o TTI, está prestes a sair o seu número do Cresce, tá? Está prestes a tirar o número do Cresce. Sabemos que estagiário não pode anunciar imóveis sem ter um supervisor. Então, sempre que o estagiário for informar o imóvel, ele tem que ter a supervisão do seu estágio, tem que ser supervisionado nas redes sociais, em qualquer tipo de publicação, de CRM, de tudo, site, vários anúncios, sempre supervisionado. Mas vamos dar uns passos para trás. Vocês precisam, imagina, Aline, obrigada a você. Imagine só que você está começando. O que eu falo? Antes da gente sair captando desesperadamente imóveis e, eu não sei o que eu capto, se eu capto apartamento, se eu pego casa, se eu pego terreno, se eu pego isso, eu pego aquilo, aí eu pego imóvel de 1 milhão, eu pego imóvel de 200 mil, eu pego de 500, eu pego de 3 milhões, aí você já tá totalmente perdido, perdida. Nesse momento você vai, e essas captações muito rápidas são captações assim, que não são tão bem feitas, porque para você captar imóveis aleatoriamente, desesperadamente aí no seu início de carreira, vou falar para vocês que é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Você liga para a pessoa, você conversa ali nem 5 minutos, o proprietário te manda foto do imóvel via WhatsApp, aquelas fotos maravilhosas, quem sabe é que eu tô falando, aquelas fotos maravilhosas. E aí você vai lá e publica no seu site, essa coisa linda, né? Que vê aquelas fotos horrorosas pelo WhatsApp. Gente, isso daí não é uma forma boa de captação. Então, já saibam disso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, antes de começar essa captação, antes de se posicionar no mercado imobiliário e encontrar a sua segmentação de mercado, você precisa entender como tudo funciona de alguma forma. Ainda que seja ali você tem que ter um panorama geral do que é que funciona, como que funcionam as coisas. Então, por exemplo, faça cursos, entenda um pouco de tudo, porque o TTI, ele vai te dar um panorama, mas ele não vai aprofundar em vários temas. Isso daí vocês podem ter certeza, pode ser o melhor TTI que vocês fizeram, mas na prática a coisa muda um pouco, tá? Muda um pouco ou talvez mude muito. E a gente, tô sendo boazinha aqui falando que muda pouco, mas muda muito. A prática é outra situação. Então aprenda ao máximo de coisas antes de vocês saírem para a rua fazendo. Porque se você já tiver uma noção teórica de tudo que vocês podem enfrentar aí na rua, no dia a dia, isso aí já vai te dar uma autoridade, já vai te dar uma segurança maior para você enfrentar o seu cliente, tá bom? O seu cliente. Então, assim, estude, faça grandes estudos, tem esse panorama geral, tá bom? Quais cursos você indica? Olha, eu vou ser modesta, logicamente, vou indicar o meu, né? O meu curso Corretor Independente. A gente tem muitas aulas, mentorias, enfim, várias coisas na prática que eu trago de como você faz o passo a passo, até chegar no módulo avançado de direito imobiliário para corretores de imóveis, de como funciona, tem checklist, tem de tudo no curso, que é para vocês aprenderem a aplicar na prática mesmo, como que faz para faturar 6 dígitos de comissões todos os anos, ou seja, 100 mil reais no mínimo, tá? Então ali tem todo um panorama, como que você aprende, tem técnicas de vendas, tem toda a parte, tem parte motivacional também, assim, para você entender, no motivacional, no sentido de você entender cada ser humano ali, quem que é um perfil, quem que é outro, para você saber lidar com essas pessoas. Tem gente que é mais calma, tem gente que é mais agitada. Então, como que você trabalha com essas pessoas? Porque às vezes impacta, você sendo de um jeito, a pessoa sendo de outro, completamente diferente de você, dá uma impactada também, às vezes, na comunicação. Então, ali eu trago informações sobre isso também, tá bom? Então, se for para indicar aí, logicamente eu vou indicar o meu, né? Porque eu sei, eu falo que é um curso muito bom mesmo, tá bom? E aí, gente, olha só, então você fez o curso, você tá ali aprendendo um monte de coisa na prática, como que faz, você já tá na teoria. Quando você for pra prática, você fala, opa, eu já ouvi sobre isso em algum lugar. Aí você vai ficar ali mais seguro, mais segura de fazer as coisas, de conversar com o seu cliente, já vai dar uma segurança maior. E o cliente percebe quando você sabe das coisas, o cliente percebe isso de você, tá bom? Fica aí a dica pra vocês. Outro ponto muito importante, antes de qualquer outra coisa, criem uma rotina de sucesso. Façam
Monte uma agenda, seja disciplinado, seja disciplinada, organize seu tempo para você conseguir fazer tudo o que precisa, para você atender o seu cliente da melhor forma possível, cuide da sua imagem, tá? Cuide da sua imagem. E eu não tô falando aqui para você cuidar da sua imagem e andar de roupa de grife, não. Não tô falando nada disso. É cabelo, é uma maquiagem leve para ficar bem apresentável. Os homens ali vestidos de camisa, uma polo, né, um sapato apresentável. Coisa simples, gente, mas que já faz diferença. Não dá para atender um cliente. E outra coisa, estejam sempre preparados, porque nunca se sabe quando um cliente vai aparecer. Então não dá para você negligenciar nisso e de repente precisa atender um cliente e você fala, nossa, eu tô mal vestido, não tô legal, tal, porque aí eu não consigo atender, você vai perder a oportunidade. Então estejam sempre, tá bom? Então, cuide aí da sua imagem, tenha presença no digital, gente. Hoje em dia não tem como. Só que não é para vocês fazerem do Instagram de vocês um catálogo de imóveis, não, tá? Não é isso que eu tô falando. Vocês têm que dar uma mesclada, tem que falar da vida pessoal um pouco, porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com fotos de imóveis somente. Ela vai se conectar e vai fazer o quê? Ela vai entrar e vai falar com vocês, porque ela se conectou de alguma forma, você criou rapport com ela. Então estejam no digital, tá? Podemos pedir um sinal para iniciar os trabalhos caso não haja exclusividade? Não, Leandro, não é. Sabe por que que não dá para fazer isso? Eu vou te falar. Porque assim, o corretor de imóveis, pela legislação, inclusive, ele é uma pessoa que trabalha, exceto logicamente se você trabalhar numa imobiliária que faça, você tenha um fixo aí, né? O que eu acho quase impossível de existir. Mas tem, tá? Não posso falar pelas outras. Mas o que que eu vou falar para você? O trabalho do corretor de imóveis é um trabalho no risco. Não dá pro corretor pedir pro cliente um dinheiro antes, tá? Um dinheiro antes para começar a trabalhar, não, tá? Porque é um trabalho no risco, ainda que haja exclusividade. Não tem, porque a exclusividade, uma coisa não tá ligada na outra, entende? O pagamento do corretor não tá ligado necessariamente à exclusividade. A exclusividade, na verdade, é uma garantia para as duas partes e uma estratégia diferenciada de trabalho. A exclusividade nada mais é que uma estratégia diferenciada de trabalho. Então, não dá para pedir sinal. Se essa foi a sua dúvida, tá, Leandro? Se não foi, você, por favor, fale aqui que a gente comenta de novo. Estou nesse curso da Carol, eu super indico. Muito bom. Obrigada, Fernando. Obrigada pela indicação. Gente, é bom mesmo, tá? Eu tô falando sério que é bom mesmo, tá bom? E ó, extremamente acessível. Eu tenho mentorias, né, que pessoas me pedem, até na parte jurídica e tudo mais. Tem outras mentorias. E para quem quer começar, comece pelo curso, porque vale muito a pena. Dá para aprender muita coisa ali e atingir os 100 mil reais em comissões todos os anos, tá bom? Isso, pega lá a informação com o Fernando. Se precisar de alguma coisa também, pode me chamar no direct, que eu estou à disposição, tá? Então, aí voltando aqui na live, também no tema da live, na verdade. Então, vocês têm que trabalhar no digital sempre, não deixem, isso daí já é um básico, para iniciar. Você já pode começar ali no início da carreira a trabalhar no digital, a conversar com as pessoas, de fato, informar que você é corretor, que você é corretora. Eu sempre falo assim, ó, gente, se a sua família, que a sua família não sabe que você é corretor ou corretora de imóveis, tem alguma coisa muito errada. Vocês precisam avisar esse pessoal do seu condomínio, da sua rua. Comecem por aí, entende? Começa com as pessoas de perto. Não adianta você querer abraçar o país, o estado. Começa com as pessoas que estão perto de vocês, com as indicações ali, tá bom? Então, no digital, estejam presentes com anúncios, com redes sociais. Então, nós temos vários: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, temos várias redes. Então, usem e abusem porque elas são gratuitas, até que você possa ter uma entrada de valor para poder, de fato, conseguir investir em Google, investir em tráfego pago no Instagram. Mas começa ali do básico, que o básico sempre dá certo. Deu problema, volta no básico, que o básico funciona, tá bom? Foca nas pessoas, foque em parcerias, conversem com os corretores que você conhece,
porque às vezes você tem o proprietário e ele tem o comprador, e às vezes ele tem o proprietário e você tem um comprador, pum, fechou a parceria muito mais rápido que você ficar tentando vender sozinho. Não faz sentido nenhum pra mim, na minha cabeça não entra esse negócio de fazer as coisas sozinho, tem que fazer com parceria, com gente que te ajude, buscando sempre o melhor, tá bom? Sempre façam isso. Então, entrou para a carreira, gente, se posicionem no mercado, entendam o mercado imobiliário, captação de produtos. Então, você entendeu, você fez curso, sabe do que você está falando? Aí você começa a prospecção, capte imóveis bons, com indicadores bons de venda, indicadores bons, fotografia, né? Depois a gente tem todo um contexto para estruturar dentro da após a captação, o que a gente faz com esse imóvel, como que a gente faz isso. Aprenda técnicas de vendas também, lá como eu disse, temos no curso. Aprenda técnicas de vendas, que isso também é importante, mas lembre-se sempre, sem relacionamento com o seu cliente, a técnica de vendas sozinha não faz milagre. Vocês precisam acreditar e fazer relacionamento. Por isso que lá no comecinho eu falei, para conseguir atingir 100 mil reais em comissões todos os anos, vocês precisam entender que vocês precisam gostar de se relacionar com as pessoas antes de qualquer outra coisa. Não adianta nada 1 milhão de técnicas se você não gosta de falar com o seu cliente. Às vezes as pessoas reclamam que não tem cliente, mas o cliente liga e a pessoa não atende. A pessoa não responde, como é esse cliente enchendo o meu saco? Então não reclama que não tem cliente. Se o cara tá te ligando, atende a pessoa, pelo amor de Deus. Por que você tá reclamando que você não tem cliente, entende? Então, gente, relacionamento. Toda a base, mercado imobiliário, negociação imobiliária é base de relacionamento. Confiança. O cara tá te entregando o imóvel dele nas suas mãos, ele tem que confiar em você. Ele tem que confiar em você. Fora isso, vocês vão ficar aí, patinando, vão ter problemas e não vão conseguir muitos resultados, não, tá bom? Não vão conseguir muitos resultados, não. Respeite seu cliente, respeite sempre seu cliente, trabalhe com constância, não faz hoje, amanhã não faz, daqui 2 dias faz, aí depois volta, mas feriado, não quero trabalhar, o cliente ligou, quer visitar o imóvel no feriado, mas de feriado eu não trabalho. De sábado eu não trabalho. Domingo cedo eu vou dormir até mais tarde. Gente, aí desculpa. A gente tem que, como eu brinco sempre, confundir de verdade. Adulto não faz só o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Então, adulto, eu tava fazendo uma mentoria de negócio esses dias e a gente conversou muito sobre isso, que é o seguinte, de 100% das coisas que a gente faz, de 30% a 40% são coisas que a gente não gosta de fazer. É bastante, né? Mas a gente tem que fazer mesmo assim. Então, mesmo que eu não gosto de estudar essa matéria, eu não gosto de fazer não sei o que na planilha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tá bom, mas você tem que fazer. Eu também não gosto de fazer um monte de coisa, mas eu faço. Eu não gosto de... Faz, tá bom? Faz, fica aí a dica pra vocês, façam o que precisa ser feito, que o resultado vem. Então, constância, faz hoje, faz amanhã, depois. Então, pra começar, você já tem que entrar com essa mentalidade, eu preciso fazer sempre, independente se eu gosto disso ou não, tá bom? Cumpra as suas promessas, que você prometeu pro seu cliente, e não faça promessas que você não pode cumprir, entende? Cumpra as promessas feitas, mas não faça promessas que você não possa cumprir. Só prometa o que você sabe que você pode cumprir, tá bom? Então, pessoal, já quase 1 hora falando aqui com vocês, já foi muito legal, tem bastante gente aqui ainda comigo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar mais alguma coisa para mim ou não? Só reforçando, ontem eu dei uma aula sobre venda com financiamento, tá lá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir. Foi muito legal, 1 hora falando sobre financiamento, passo a passo do financiamento, o que você tem que fazer, como que funciona. Então vai lá, corre no canal, se inscreve, ativa os lembretes para vocês sempre receberem as informações. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, aula ao vivo. Essa aula fica disponível por pouquíssimo tempo e depois eu subo ela na plataforma dos meus alunos lá na área de membros. Então só eles terão acesso posteriormente. Então aproveita, corre lá e assiste. E se inscreve no canal também. Depois aqui no finalzinho, dê um print na tela aí para vocês, comentem e me marquem
Instagrams de vocês, o que vocês tiveram de maior sacada na live de hoje, para a gente ter esse engajamento, essa troca de informação, tá bom? Que é super legal, eu adoro, tá? Então me marca lá, me fala qual foi a maior sacada, quem tiver interesses aí também, que o pessoal já comentou do curso, pode me mandar direct. E assiste a aula lá do YouTube, que tá super legal. Na semana que vem teremos aula ao vivo novamente, tá bom? Pessoal, então parabéns para quem ficou comigo até agora, muito obrigada, tá bom? E uma excelente quinta-feira para vocês. Até segunda-feira, ao meio-dia e 47, estarei aqui novamente ao vivo com vocês. Tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.